Irmãos, aceitem a paz do Senhor. Você que trouxe um exemplar bíblico, por gentileza, vamos localizar um texto para tomar por base nesta noite? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. O capítulo é o capítulo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Capítulo de número 15. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão por mais uma oportunidade, a qual Ele me ortogou de uma vez mais poder fazer menção à sua palavra. Atribuir louvores a Deus também pela vida do pastor presidente desta igreja, o pastor Luiz Carlos. Sei que não está presente, mas eu deixo aqui relatado a minha gratidão a ele. E também estendo ao meu amigo, eu posso assim dizer, meu amigo Bruno. Muito obrigado pelo convite, viu, Bruno? E que Deus abençoe toda a sua família, sua mãe, seu irmão, sua noiva, e que o Senhor continue prosperando todos os vossos caminhos. Também aqui à minha esquerda, todos os obreiros que labutam nessa obra com o pastor Luiz Carlos, que Deus abençoe cada um de vocês. Como foi dito, eu me faço acompanhado da minha noiva. Essa moça, levanta a mão para os irmãos ver. Pode levantar mais alto, para os irmãos ver que vale a pena ser fiel e ser dizimista. Me faço acompanhado também do Vitor, do Maicon, seu irmão, e a da sua namorada, Kathleen. Que Deus abençoe cada um de vocês. João, capítulo de número 15, o verso de número 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Verso 2: Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais frutos. Verso 3: Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Verso 4: Permanecei em mim, e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Verso 5: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6: Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e os homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Verso 7: Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Verso 8, para nós encerrarmos: Nisto é glorificado o meu Pai, que dê muito fruto, assim sereis meus discípulos. E eu repito: nisto é glorificado o meu Pai, que dê muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E você que pode, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vim pregar a Bíblia para você e você acompanha o que há de ser pregado. Meus irmãos, talvez você não saiba, talvez é algo novo para você, mas o termo trindade não é um termo bíblico. Você pode procurar dentre os 31.104 versículos dentro da Bíblia, você não encontrará esse termo por nome de trindade. Uma vez que esse termo trindade foi usado pela primeira vez por um homem no final do século II por nome de Tertuliano de Cartago. E Tertuliano usa esse termo com a missão de fazer menção à triunidade de Deus, ou à unidade composta de Deus, se assim você preferir. Você não encontra esse termo trindade na Bíblia, mas negar a doutrina da trindade é negar a fé cristã. Negar a doutrina da trindade é negar o Evangelho e as suas raízes. Se você retroceder ao capítulo de número 1, o verso de número 26 do livro do Gênesis, escrito por Moisés, Moisés, de forma muito categórica, vai dizer nesse verso de número 26 da seguinte forma: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança.
Preste bem atenção que o verbo fazer não está no singular. O texto não diz, farei o homem a minha imagem segundo a minha semelhança. O texto é muito enfático em dizer, façamos, no plural. Como quem diz que a obra da criação humana é obra de mais de uma mão que trabalha em conjunto, em comum acordo e perfeita harmonia. Esse texto é uma das grandes bases que nós podemos fundamentar a doutrina da Trindade. E você pode me perguntar, mas Fábio, o que é a Trindade? A Trindade é o termo que se refere à unidade composta de Deus, a saber, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Talvez você não saiba, mas o Espírito Santo na antiga aliança, ele era dado de forma esporádica. O Espírito Santo vinha sobre uma determinada pessoa, com uma missão específica, como uma forma de capacitação, para um determinado momento. Ao término dessa missão, essa pessoa tinha o Espírito que não era dentro, mas que era sob, retirado. Porque o Espírito Santo vinha como uma forma de capacitação para um momento específico. Só que a antiga aliança passa. Na sua Bíblia, antes do início da nova aliança, e entre o término da antiga aliança, há 2 folhas em branco. E talvez você não saiba, mas eu te digo que essas 2 folhas, cada uma delas representam 200 anos de silêncio. Totalizando 400 anos de silêncio, a qual Deus não fala com ninguém sobre a face da terra. Esse período é conhecido como o período intertestamentário ou o período interbíblico, como você preferir. Só que aí passa 400 anos e nós temos início à nova aliança. A nova aliança, ela inicia-se com os 4 evangelhos, a qual nós conhecemos como Mateus, Marcos, Lucas e João. Você sabe de cor, esta igreja é uma igreja bíblica, uma igreja que preza pela palavra. Você sabe que cada um dos evangelistas escrevem para um público-alvo em geral. Eles escrevem para um público-alvo específico. E você sabe que Mateus escreve para os judeus, Marcos aos romanos, Lucas aos gregos. Mas isso não me interessa. Eu escolhi nessa noite o evangelho de João, porque João, ele é um pouco mais espiritual na sua escrita. E não me interprete mal quando eu digo um pouco mais espiritual, eu não faço menção de que há evangelhos menos espirituais e evangelhos mais espirituais. Quando eu faço menção que João é o evangelho mais espiritual, eu me refiro à tratativa de Deus aos nossos corações para esta noite. E preste bem atenção, que João ele é um pouco mais espiritual. João ele não vai enfatizar milagres como os outros evangelistas enfatizam. João ele é mais específico na sua tratativa em apresentar o Cristo divino. Você vai ver que João ele vai enfatizar pelo menos ou apenas 7 milagres. E todos os milagres são seguidos com o seguinte termo: Jesus dizendo eu sou, eu sou, eu sou. No capítulo de número 4, a mulher samaritana, ele diz que ele é a água da vida. Eu sou a água da vida. No capítulo de número 6, ele diz ao povo do deserto: eu sou o pão vivo que desceu do céu. No capítulo de número 11, a família de Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus, no evangelho de João, ele vai dizendo, e usando esse termo, fazendo menção a ele mesmo, como quem diz: eu sou tudo quanto vocês precisam e necessitam. E aí você pode observar que se nós retrocedermos ao capítulo de número 1, do evangelho de Marcos, o verso de número 16, 17, 18, 19 e 20, Jesus está andando por uma região portuária, a região de Cafarnaum, e Jesus ele se encontra com os seus primeiros apóstolos,
a saber, Simão, que mais tarde se tornaria Pedro, e André, seu irmão. Ambos estão vivendo um dia comum como qualquer outro. Ambos estão na pescaria. Jesus se encontra com aqueles homens e Jesus me faz um convite a esses homens que me chama muito a atenção. Sem demagogia, eu fiquei preso dentro desses 5 versículos pelo menos 2 semanas. Porque Jesus chega até esses homens que estão pescando. E Jesus vai fazer um seguinte convite que é: segue-me. Aí há uma vírgula, você não precisa ser um estudioso da língua portuguesa para saber que quando há uma vírgula é a representação de um espaço de tempo para que haja a conclusão de uma argumentação que foi iniciada. Jesus diz: segue-me, esse é o início da sua argumentação. Aí há uma vírgula e Jesus conclui a sua argumentação dizendo: e eu vos farei pescadores de homens. Note que nós podemos dividir esse convite de Jesus em 2 partes. Eu disse quantas partes? Porque a primeira parte, Jesus apresenta o convite dizendo: segue-me. E só na segunda parte, quando é a conclusão da sua argumentação, Jesus vai dizer: e eu vos farei pescadores de homens. Como quem diz: se vocês querem me seguir, seguem-me. Mas Jesus não diz: eu vos farei pescadores de homens se vocês me seguirem, não. Jesus diz: primeiro vocês me seguem por aquilo que eu sou. E aqueles que me seguem por aquilo que eu sou, se por bondade e misericórdia eu achar por bem, eu farei algo de vocês. Jesus está dizendo: você me segue por aquilo que eu sou, você não me segue por interesse. Não é porque eu posso fazer algo por você, não é porque eu posso fazer algo de você. Você me segue primeiramente por aquilo que eu sou. E quando você me segue por aquilo que eu sou, se por bondade e misericórdia eu achar por bem, eu farei algo de você. Eles seguem, só que o texto diz: e eles, largando as suas redes, o seguiram. Eu estou fazendo menção de 2 homens que são pescadores. Pescadores têm como ferramenta de trabalho as suas redes. E quando eu digo que Jesus faz um convite, e o texto rebate dizendo que eles, largando as suas redes, o seguiram, eu fiquei preso dentro desse versículo, porque eu fiquei pensando: como que Jesus está vendo esses homens pela primeira vez? E esses homens tomam a atitude que tomaram. Como assim, Fábio? Como que esses homens estão avistando Jesus pela primeira vez? E Jesus diz: seguem-me. E a atitude desses homens é largarem as suas redes dentro das embarcações e o seguirem. E talvez você ainda não entendeu a minha linha de raciocínio, mas aonde eu quero chegar é: quem abandona o que está fazendo para seguir alguém que não conhece? Que convite é esse? Que faz com que alguém me veja pela primeira vez e seja o capaz para ele abandonar aquilo que ele está fazendo há anos para me seguir. De 2 uma: ou esses homens são loucos demais, porque não faz sentido convidar alguém que eu vejo pela primeira vez a me seguir. Ou o convite de Jesus passa muita confiança. E eu prefiro ficar com a segunda opção, de que esse convite passa muita confiança. O meu primeiro pedido é que Deus nos conceda tal graça, ao ponto de abrir mão daquilo que for necessário para segui-lo. O meu pedido a Deus é que Ele nos conceda tal graça, ao ponto de confiar a Ele tudo que nós temos e abrir mão de tudo que precisarmos, abrir mão para estar com Ele. Eu vou cavar mais isso com você. Que convite é esse que pescadores abrem mão das suas profissões? E quando eu faço menção de profissão, eu me refiro a sinônimo de sustento para dentro da minha casa. Ninguém trabalha porque gosta. Todo mundo trabalha porque precisa trazer sustento à sua casa. Eu nunca vi alguém acordar 5 horas da manhã e dizer: hoje eu vou trabalhar de graça porque eu amo trabalhar.
Trabalho é sinônimo de provisão que traz sustento à minha casa. E aí, se nós observarmos por essa ótica o convite de Jesus, fica mais profundo ainda. Só que mais profundo que o convite de Jesus é a aceitação desse convite da parte de Pedro e André. Que convite é esse que fazem com que pescadores abrem mão das suas redes e as suas embarcações? Eu venho dizer para você que esse convite passa tanta confiança, ao ponto deles entenderem que um dia em que a pescaria falhar, como falhou em Lucas capítulo de número 5, a provisão daquele que me convida a segui-lo nunca irá faltar para a minha vida. Eu vim pregar para alguém que esteja de mão levantada. Talvez você esteja se perguntando: será que vale a pena abrir mão de tudo que eu tenho aberto para seguir a Jesus? E Jesus me traz aqui nesta noite como uma voz profética para te dizer: vale a pena e compensa deixar para trás tudo aquilo que for necessário. Talvez seja loucura para você abandonar aquilo que Jesus pediu para você abandonar, mas Ele me traz nesta casa para dizer para alguém nesta noite: abra mão daquilo que eu te peço e não irá faltar aquilo que você precisa. Eu vou repetir essa palavra porque alguém precisa dela. Abra mão daquilo que eu te peço e não irá faltar aquilo que te precisa, porque eu me encarrego de fazer tudo quanto você precisa. O dia que a pescaria falhou com eles, a provisão de Jesus não faltou. Só que o tempo passa e eu preciso correr. O tempo passa e esses homens seguem Jesus por meio de 3 anos e meio. O tempo passa e agora, se você retroceder ao capítulo de número 13 do Evangelho de João, a última perícope está em negrito dizendo instruções finais de Jesus aos seus discípulos. E aí Jesus vai dizer: é chegada a minha hora. É chegada a hora em que o Pai há de ser glorificado. E preste bem atenção em algo, que já naquele momento há um silêncio ensurdecedor sobre aquele ambiente. Já naquele momento, o semblante de preocupação toma aqueles homens que estão seguindo Jesus. Afinal, uma coisa é Jesus me chamar para segui-lo, eu deixar tudo quanto eu havia feito até aquele momento da minha vida para segui-lo, depositando a minha dependência total em Jesus. E é como se em qualquer outro dia que se passasse, Jesus dissesse: olha, eu preciso partir. É chegada a minha hora e eu preciso partir. Pensa comigo. O sentimento, talvez nós não podemos ser hipócritas, o sentimento de frustração que fica com esses homens. Ele não pode fazer isso. Como Ele nos chama para segui-lo e pede que nós abrimos mão de tudo quanto nós abrimos, e agora Ele simplesmente chega e disse que precisa partir. Parece ingratidão eu convidar alguém para me seguir, e essa pessoa, num dia comum como qualquer outra, dizer: olha, Fábio, eu recebi uma proposta melhor, eu preciso partir. Mas e como eu que abri mão de tudo quanto abri ficarei? E agora Jesus comunica que precisa partir. E pensa comigo, numa perspectiva humana, a frustração que esses homens ficaram, Bruno. Porque parece que agora esses homens vão pensar: não valeu a pena abrir mão das embarcações e das redes. Como Ele pode fazer isso conosco? E aí nesse momento há uma retrospectiva, quem sabe? Porque não há momento melhor que uma despedida para te fazer lembrar de tudo quanto já aconteceu. E aí quem sabe um não cutucou o outro e disse: lembra? Quando nós estávamos no deserto e a multidão estava faminta, Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. E aí quem sabe um não cutucou o outro e disse: lembra? Aquele dia que nós estávamos dentro das embarcações e as fortes ondas nos cercavam, nós achávamos que iríamos perecer.
E ele veio andando sobre a face das águas. Tranquilamente mandou que a tempestade se aquietasse. E houve grande bonança. E aí, quem sabe, a conclusão que eles não chegaram é a seguinte: quantas horas boas, quantas horas difíceis, e ele sempre ao nosso lado. Como um bom assembleiano que sou, me lembro de um hino da harpa cristã que diz: quão bondoso amigo é Cristo, que nunca nos deixou. No momento da bonança, sempre ao nosso lado. No momento da dificuldade, das turbulências da vida, ao nosso lado também. Com autorização, se coloque de pé, por gentileza. Eu não tenho mais tempo, eu concluo com você. E agora, o capítulo 13 se encerra com esse sentimento talvez de frustração. Com o pensamento: o que há de ser de nós? Será que eu precisarei voltar a pescar? E quem sabe o que está em pauta é quem há de fazer por nós aquilo que ele fez até hoje. A verdade é que ele está partindo. E aí Jesus, como é muito sábio e objetivo, ele entende as palavras que são necessárias para aquele momento. E na minha opinião, eu introduzo com vocês o capítulo mais lindo das Sagradas Escrituras. Porque é nesse sentimento de frustração e preocupação que Jesus introduz as palavras do capítulo de número 14, verso de número 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou teria dito: eu vou vos preparar um lugar. Verso 3: e quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei. Quem diz: eu não convidei vocês para estar comigo por um momento de tempo. Eu não chamei vocês para andarem comigo por 3 anos e meio. Eu voltarei. Verso de número 3 conclui dizendo: e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Verso de número 16: eu orarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Mas quem sabe quando Jesus está dizendo: eu orarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, alguém se lembra da antiga aliança? Até quando Ele ficará conosco? Aí Jesus introduz as palavras dizendo: o Espírito não vai vir por um momento de tempo e se retirar quando você fazer aquilo que é necessário ser feito. Mas até quando Ele estará conosco, Jesus? Verso de número 16: eu orarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco. Até quando? É para sempre. É para sempre, é para sempre. Eu vou repetir até você reagir a essa mensagem. Se a preocupação de vocês é ficarem sozinhos, eu orarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. A palavra outro no grego é a palavra alon, que significa outro da mesma espécie. A palavra Consolador é a palavra grega Paracletos, que significa lá vai. Ele é tudo que você precisa. Ele é descanso para quem está cansado. Ele é amigo para quem se sente só. É consolo para quem se sente abatido. Ele é força para quem se sente fraco. Ele é aliado para quem precisa alguém do lado. Ele é o Espírito Santo que está aqui nesta noite e está tocando corações. Sinta a presença dele. Um outro Consolador, verso de número 17: o Espírito da verdade, para que vocês saibam que eu não vou deixar vocês sozinhos. O Espírito da verdade, se nós retrocedermos até o capítulo de número 14, o verso de número 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu também sou a verdade. Como quem diz, o Espírito que permanece é o mesmo. Ele consola quem precisa de consolo. Ele é amigo para quem se sente só, é força para quem está fraco.
Aí Jesus vai introduzir o verso de número 18, dizendo: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Eu tenho 2 minutos para entregar. Eu fiz toda essa introdução para pregar o capítulo de número 15 com vocês. Com muita calma na sua casa você lê o capítulo de número 15. Esse capítulo Jesus vai dizer: permaneçam em mim pelo menos 7 vezes. Permaneçam em mim. Se vós permanecerdes em mim, permanecei em mim. Durante 7 vezes Jesus vai dizer acerca da permanência. E eu vim pregar uma das maiores necessidades da nossa geração: um relacionamento contínuo e constante. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. E aí ele vai dizer, eu vou parafrasear para que você entenda, porque o meu tempo já foi embora. Ele vai dizer: todo aquele que permanece em mim, esse dá fruto. E talvez você esteja se perguntando: por que eu canto e os frutos já não mais aparecem? Porque eu prego e já não há mais frutos? Talvez é porque no começo você até estava permanecendo nele. Eu vim pregar para alguém, assim como o pastor Anderson disse quando estava cantando: é tempo de voltar para um relacionamento contínuo e permanente com ele. Ele está dizendo: eu estou com saudade. Não é estar na oração por um momento, não é estar na leitura por um momento, é contínuo. Não é no domingo à noite, não é no sábado, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Até quando? Até dezembro? Não, até que ele venha. Até que ele venha, até que ele venha. A consequência de permanecer em Jesus é: aquele que permanece em mim dá muito fruto, muito fruto, muito fruto. E nisto é o Pai glorificado, nisto é o Pai glorificado. Hoje é noite de você voltar a permanecer nele. Hoje é noite de você voltar a permanecer nele. Permaneça em oração, permaneça em jejum, permaneça na leitura. Ele está dizendo: permaneça em mim. Eu tenho coisas grandes, inefáveis a você, a qual você não imagina, mas tudo se dá pela permanência que você tiver em mim. Hoje é noite de voltar a permanecer em Jesus, e que Deus abençoe cada um de vocês.